Não tenha medo da exposição. É isso mesmo. Você sabia que algumas vezes, algumas exposições são necessárias para que venhamos viver milagre? É isso mesmo. A Bíblia diz em Marcos 3, acerca da cura do homem com a mão mirrada. A Bíblia diz aqui, Marcos 3, capítulo 1, e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Ali Jesus, ele entra na sinagoga e ali os homens estão observando para ver se ele curaria no sábado. Eles queriam pegar Jesus em uma acusação, porque para eles não era lícito curar alguém no sábado. A Bíblia nos afirma então que Jesus fala para aquele homem da mão mirrada, ou seja, era considerado um deficiente, era alguém considerado que não poderia estar ali à frente, mas tinha que estar à escondida. A Bíblia diz então que Jesus fala assim para ele: vem para o meio. Ou seja, Jesus, ele está ali correndo risco, Jesus está sendo observado, mas ele não tem medo de se indispor para que um homem seja curado. A Bíblia nos afirma então que ele chama esse homem para o meio e ali ele é curado. Ali o Senhor restitui a mão dele e uma mão passa a ser como a outra. Mão na Bíblia se fala de obra, ou seja, provavelmente aquele homem estava ativo por um lado e por outro lado não, ativo por um lado e por outro lado mirrado, ou seja, ele estava de uma forma que não era por completo. Apóstolo, não estou entendendo. Deus te trouxe neste vídeo para te dizer, talvez você precise de uma exposição para que você seja curado naquilo que você faz para o Senhor. Talvez você precise de uma exposição que aos teus olhos é negativa, para que você seja realmente curado e transformado, para que você venha fazer as coisas de Deus com excelência. Não tenha medo da exposição. Quando Jesus chama aquele homem, Jesus fala assim: vem para o meio. Jesus, ele tinha o poder de no cantinho curar aquele homem. Jesus não tinha o poder de, quando terminasse ali, né, aquele momento na sinagoga, curar ele pro lado de fora? Tinha ou não tinha? Tinha. Só que Jesus queria uma exposição para trazer uma cura completa. Talvez você não está entendendo por que Deus está te expondo, por que Deus está falando, por que Deus está batendo em algumas teclas. Talvez você se sinta envergonhado e você fala assim: nossa, tudo sou eu. Não, parece que só eu tenho essa posição de destaque, essa posição de correção. Eu não queria que esse fato da minha vida fosse exposto. Até porque, vamos conjecturar, uma mão mirrada teria como esconder, ainda mais porque a outra era perfeita. Mas ali foi necessário essa exposição. Foi necessário aquele homem se levantar e ir para o meio. Deus manda te dizer, ele quer te curar, se levanta e vai para o meio. Muitas pessoas têm medo de se envolver na obra de Deus, que elas falam assim: nossa, mas lidar com pessoas é tão difícil, mas fulano é tão difícil, Beltrano é isso, Ciclano é aquilo outro, não, mas eu tenho rusgas com algum irmão da igreja, e por aí vai. E o Senhor manda te dizer, a tua cura vai ocorrer quando você se levantar e for pro meio. Isso mesmo. Deus não te chamou para ficar vivendo de beiradinhas, Deus não te chamou para viver o evangelho mais ou menos, Deus não te chamou para ser mais um membro de banco, Deus te chamou para você se envolver na obra. Ramantuí de Calabarabácia. A Bíblia vai nos afirmar que quando Jesus morre e ele no terceiro dia é ressuscitado. A Bíblia nos afirma que Maria vê que o corpo do Senhor não está lá mais e ela vai avisar os discípulos. Um discípulo sai correndo na frente e o outro chega depois. A Bíblia nos afirma que o discípulo que sai correndo na frente, ele olha o sepulcro por fora e não entra. E ali ele vai embora. E o discípulo que chega depois, ele entra e ele vai contemplar coisas que aquele que só chegou na porta não contemplou. Apóstolo, não entendi. Deus manda dizer que a questão não é quem chega primeiro, a questão é quem se envolve. Deus está te chamando hoje para se envolver na obra. Deus está te chamando hoje para você se envolver nas coisas dele de uma forma completa. Deus não quer você com uma mão mirrada ou com as duas mãos mirradas, ou parecendo ser alguém que se envolve, mas na verdade está às escondidas. Na verdade está às ocultas, com medo de se dispor ou com medo de Jesus te expor em alguma área. Mas se Jesus te expor, meu amado e minha amada, você pode ter certeza, é para você ser curado e você ser ativo na obra da maneira que ele quer que você seja. Não tenha medo de ser exposto, não tenha medo de ir para o meio, não tenha medo de você ser provado e você começar a ter convívio com pessoas a ponto que os seus defeitos apareçam, a ponto que a sua personalidade venha aparecer ali para Deus tratar e para Deus forjar. Talvez tenha uma personalidade mais explosiva, talvez você seja um pouquinho mais mal-humorado e ali você tem medo, você fala assim: nossa, a minha personalidade vai aparecer.
E o que será? Deus manda dizer, não se preocupe, vem pro meio. Porque quando você vem pro meio, quando há exposição, quando você sai do lugar do conforto, do lugar de esconderijo, a cura para a mão mirrada, a cura para toda obra que está em falta. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Ou seja, nós muitas vezes estamos debaixo de maldição. Não porque o inimigo, não porque fizeram feitiçaria, não porque alguém praguejou, não, nada disso, mas simplesmente porque o próprio Deus nos coloca debaixo de maldição, por estarmos fazendo as coisas dele de qualquer maneira. O Senhor ele requer de nós um espírito de excelência, o mesmo espírito que houve sobre a vida do profeta Daniel, que age em nós, que age em mim e que age em você. Vem pro meio, que no meio o Senhor vai te curar. Jesus, ele não tem preocupação de se dispor com ninguém para te curar. Por que essa preocupação tão grande com o que os outros vão pensar? Não tenha medo, tenha fé. Levanta-te e vem pro meio. Assim te diz o Senhor Deus dos Exércitos. Deixa eu orar por você. Ora junto comigo. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui a tua boa mão nos sustentou, até aqui a tua boa mão nos livrou. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor vai continuar livrando e continuar guardando, meu Pai, os teus filhos. E eu te peço, meu Pai, que haja um despertamento. Que os teus filhos, meu Pai, não venham ter medo de exposição. Que teus filhos, meu Pai, não venham ter medo de se envolver na obra. Que teus filhos, meu Pai, não venham parar de estar procrastinando, meu Pai, estarem prostrados e começar a se envolver naquilo que o Senhor designou para a vida deles. Assim, ora, Pai, crendo por um despertamento, crendo, meu Pai, que mediante a fé eles não vão se importar com a opinião alheia, mas eles vão querer ser curados, ser restaurados, independente do preço que eles têm que pagar para isso. Assim eu oro, meu Pai, crendo nesse despertamento, nesse envolvimento, e eu creio que em nome de Jesus, que a partir de agora os teus filhos vão se levantar e vão para o meio. Em nome de Jesus. Amém, meu amado, minha amada? Quer cura? Quer uma restauração? Quer uma mudança de vida? Quer sair debaixo da maldição? Levanta-te e vá para o meio. Chega de procrastinar, chega de retardar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e na tua casa e principalmente no teu ministério. Deixa Ele curar a mão mirrada, deixa Ele curar a mão atrofiada, deixa Ele curar aquilo que um dia foi e já não é mais. Vem pro meio, porque no meio, ali na exposição, tem muita coisa pro Senhor tratar, principalmente curar, para poder te levantar de uma forma genuína, para você não se prostrar mais. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, para que outras vidas venham ser alcançadas. Deus te abençoe.